Olá! Há algumas semanas falámos do aço. Hoje vamos falar de betão. Antes de avançarmos com a matéria, dizer-vos que, apesar de muitos considerarem que o primeiro edifício de betão construído em Portugal foi o Teatro Éden em 1932, na realidade, antes desse, em 1896, foram construídos aqui na minha terrinha os Silos Graneiros de Almada, ou mais concretamente na Romeira, para os que são daqui. Desde então, toda a construção de Portugal tem evoluído essencialmente muito por culpa deste material compósito. Estruturas de casas, pontes, barragens, portos marítimos e túneis são apenas alguns exemplos de construções em betão armado. Então, tirando o ferro à conversa e falando exclusivamente do betão, este é um material constituído pela mistura devidamente proporcionada de agregados, nomeadamente areia e brita, um ligante hidráulico, água e aditivos ou adjuvantes. Entendem-se por ligante hidráulico o conhecido cimento, ou se quiserem, mais concretamente o cimento Portland. Um dia falo melhor sobre isto e faço um episódio para vos ensinar a ler aquelas letras CM2/B-L32,5N que aparecem nos sacos de cimento, fica prometido. Cada um destes componentes desempenha um papel crucial naquilo que vão ser as características ou propriedades do próprio betão. Por exemplo, o cimento atua como um aglomerante no betão. Quando misturado com a água, ele reage quimicamente num processo de hidratação, formando uma argamassa dura e resistente. Por seu lado, a água é essencial para iniciar a reação química do cimento e para conferir ao betão a sua trabalhabilidade. Dizer-vos, e é muito importante, a quantidade influencia diretamente a resistência e durabilidade do betão através da chamada relação água-cimento. Uma relação destas mais baixa leva a um melhor betão, mas também menos trabalhável. Por isso, aqui o equilíbrio é vital. Aquela história de estar sempre a pedir ao rapaz do caminhão para meter mais água na massa tem que ser QB, malta. Já os agregados, areia e brita, servem para dar volume ao betão, reduzindo-lhe o custo. Estes materiais podem influenciar propriedades como a densidade, resistência, trabalhabilidade e dilatação térmica. Por último, temos os chamados aditivos ou adjuvantes que se podem colocar no betão. Os aditivos podem ser introduzidos em pequenas quantidades antes ou durante o processo de mistura para modificar as suas propriedades e melhorar o seu desempenho. Não vos vou estar aqui a dar uma aula teórica de materiais, mas para terem uma noção. Existem plastificantes que aumentam a trabalhabilidade sem precisarmos de meter água, retardadores ou aceleradores de presa, que prolongam e reduzem, respectivamente, o tempo de endurecimento do betão. Existem ainda aditivos para reduzir a permeabilidade, hidrofogantes de resinas que se colocam para encher os poros do betão, como veremos mais à frente no episódio das impermeabilizações, entre outras muitas coisas que podemos colocar. Coisas mais comuns que deves saber sobre o betão. Este tem de ser sempre vibrado. Isto é vital, malta. Uma boa vibração garante uma compactação adequada, reduzindo o volume de vazios dentro da mistura. E isso aumenta a densidade do betão e contribui para a sua resistência. A vibração melhora também a adesão entre os agregados, já que estes se reorganizam mais facilmente e o cimento ajuda na coesão e integridade estrutural do próprio betão. No entanto, é importante dizer-vos que, assim como se tem que vibrar o betão, também não se pode vibrar em excesso. Se o fizerem, poderão ocorrer fenómenos de segregação, onde os componentes da mistura se começam a separar e os mais pesados ficam no fundo e a água e o cimento vêm ao de cima, resultando numa mistura tudo menos uniforme. Pode ocorrer ainda a exudação, que acontece quando a água se separa do betão e se acumula à superfície. A vibração pode também em excesso provocar o deslocamento de armaduras e causar microfissuras dentro do betão que poderão evoluir para coisas mais visíveis no futuro. Por isso, é importante que vibres sim, mas não te entusiasmes. Por último, quero hoje que fiques a saber o que significam as siglas características que aparecem nas referências de betão. Peguemos neste exemplo, C20/25 S3. Neste caso, a letra C corresponde a concrete, betão em inglês. O número 20 indica a resistência característica à compressão do betão, dada em megapascais, medida em cubos de betão parecidos com este, mas com 15 cm de aresta, após 28 dias de cura, momento a partir do qual o betão atinge a sua resistência máxima. Por seu lado, o número 25 indica a mesma coisa, mas aqui a resistência é medida em provetos cilíndricos com 30 cm de altura e 15 cm de diâmetro. É mais ou menos isto que eu tenho aqui, ok? Neste caso, um betão C20/25 tem de garantir uma resistência mínima de 20 megapascais em cubos e 25 megapascais em cilindros, respectivamente. Já o S é uma sigla que está relacionada com a trabalhabilidade
do betão, mais concretamente a sua consistência, usando o teste do cone de Abrams ou slump test, se quiserem. Neste caso S3 significa que após o ensaio do cone, o betão teve um abaixamento entre 100 e 150 mm, que representa um nível de fluidez que permite que o betão seja trabalhado, mas também não é muito líquido, o que evita a tal segregação que falámos antes. Okay? A classificação neste ensaio vai de S1 a S4, onde S1 é o menos fluido e S4 o mais fluido. Existe ainda a questão das classes de exposição e outros ensaios como o VB, de espalhamento, compactação, mas isso não costuma aparecer nas faturas de betão e por isso não precisamos de ligar o complicómetro. Por último, dizer-vos que não me esqueci do betão leve e do betão celular, que também são muito usados nas nossas construções, principalmente por questões de leveza ou para evitar sobrecarregamentos da estrutura. Também dão muito jeito para conferir melhores isolamentos térmicos e acústicos. Se quiseres saber mais sobre o processo de fabrico do betão, recomendo-te a leitura deste livro produzido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. São 3 volumes e conhecimento que vai muito para além daquilo que partilhei hoje aqui contigo. E com isto chegamos à primeira dezena de episódios. Um abraço e até ao próximo Casa aos Pecados.